Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, que a gente está abordando aqui uma série de aulas sobre imunologia celular e molecular, que é a imunologia básica para aprofundar o seu conhecimento quando você vai estudar depois imunologia clínica e médica aplicada, tá bom? Toma um segundinho do seu tempo para poder se inscrever no nosso canal. Você sabe que quando você se inscreve no canal, minha audiência vai aumentar e o YouTube vê isso como uma coisa positiva para poder crescer o canal. E me ajuda muito a crescer o canal para que eu possa trazer mais vídeos e mais conteúdos de aulas que podem ajudar vocês no seu crescimento acadêmico. Tá bom, galera? Então, me ajuda aí se vocês querem ver esse canal crescendo, vai me ajudar bastante. Se vocês divulgarem o canal, se vocês se inscreverem. E se vocês comentarem também os vídeos, é muito importante que vocês mandem as suas questões e dúvidas. Tenho o maior prazer de vir aqui, não apenas responder, posso até fazer um podcast ou até uma aula específica num conteúdo, numa dúvida que vocês têm, que eventualmente não está no programa de aulas, mas pode ser incorporado, tá bom? Nas aulas anteriores a gente viu aqui diversos aspectos moleculares da sinalização dos linfócitos B, linfócitos T, quando eles são ativados, né, através dos receptores de superfície, anticorpos, TCRs, que dão a ligação lá nos antígenos patogênicos, e depois isso desencadeia um sinal de fosforilação lá na cauda do receptor citosólico, são motivos de ativação que vai recrutar várias proteínas modulares, acessórias, para formarem os processos transcricionais do gene para induzir a atividade dessas células. Existem alguns motivos de ativação, né, dessas moléculas acessórias lá na região do receptor, que são motivos de ativação. Existem motivos também de regulação. A gente discutiu sobre PD1, a gente discutiu sobre o Fc gamma receptor lá nas células mieloides, né, PD1 em células linfocíticas. A gente vai voltar a falar dessas moléculas, desses motivos em outras aulas mais para frente, quando a gente estiver trabalhando com ativação e regulação de resposta imune. As aulas que a gente está abordando nesse momento são mais para prepararem o seu conhecimento em termos moleculares, né? Quais são os tipos de famílias de receptores, né? Moléculas adaptadoras, o que são motivos citosólicos, o que é motivo extracelular, né? O que é ligante, o que é receptor, o que é sítio de fosforilação, né? Todos esses termos bem complexos que vai ajudar muito vocês a entenderem como essa maravilha, essa mágica acontece dentro dessas células do sistema imune. Então todo esse conteúdo que a gente está abordando aqui não vai apenas ajudar vocês a passarem na prova de imunologia molecular e celular, né? Não vai apenas abranger o seu conhecimento, mas entendendo molecularmente o que acontece dentro do linfócito ajuda vocês a fazerem pesquisa, né? Aqueles alunos que já estão, né, na pós-graduação fazendo pesquisa em imunologia voltada para doenças infecto-contagiosas, parasitas, resposta imune do câncer, vai ajudar vocês a entenderem como é que esses processos acontecem e auxiliarem vocês a terem insights para novas perguntas, novas hipóteses, né? E poderem responder isso experimentalmente e eventualmente contribuir com o conteúdo, né, um dia que vai ser incluído nos livros de imunologia lá na frente, tá bom? Então eu espero que essas aulas sejam encorajadoras para vocês nesse aspecto também, porque eu sou um cientista e eu também estou fazendo o meu melhor para contribuir com esse livro lá na frente, né, com as descobertas que o meu grupo de pesquisa está fazendo aqui na Finlândia, trabalhando com imunologia de câncer. A gente vai discutir isso mais para frente na aula de imunologia de tumores, eu vou falar um pouquinho do meu grupo também. Então, na aula de hoje, pessoal, eu quero conversar um pouquinho sobre os receptores, né, das células T, tá? Os TCRs, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho o nosso entendimento, né, sobre os receptores de células T e também o conhecimento sobre o que esse receptor faz quando a célula é ativada, o que está acontecendo, né, com o receptor como um todo, né, quando essas células são ativadas no reconhecimento antigênico, né? Lembre sempre do antígeno apresentado lá por moléculas de ômega C, né, o complexo principal de histocompatibilidade, que apresenta o peptídeo, no caso, né, para receptor de célula T, peptídeo, tá bom? Que se liga lá no TCR da célula T. Então o receptor da célula T, pessoal, tanto da célula TCD4, que são células auxiliares, né? Lembrem-se lá do inglês TH, né? Vem de helper, são linfócitos T que estão ali para sinalizar, colocar a bandeirinha ali e falar, vem cá linfócitos, vem aqui citocinas, vem aqui células macrófagos, vem para cá, é aqui que é a inflamação, aqui que está a bagunça, tá? Linfócito T, tá? Auxiliar é aquele que coordena as respostas.
E aí você também tem os linfócitos T citotóxicos, são mais efetores, são aqueles que estão lá com as balas de revólver lá atirando no patógeno, atirando na verdade nas células que estão infectadas com o patógeno. Então linfócito T, pessoal, eles são ativados por receptor TCR, tá? Tanto o auxiliador, que recebe uma assinatura chamada CD4, tá? Ele possui o Cluster Differentiation 4, tá? Do inglês, CD4, e também o Cluster Differentiation 8, a célula CD8, que são células citotóxicas. Citotóxicas. Vem lá no inglês, lá você vai encontrar cytolytic, né? CTL, tá bom? Esse é o codinome, né, das células citotóxicas ou CD8 positivas. Citotóxicas porque elas matam células infectadas. Então, pessoal, o receptor de célula T, tanto a CD4 quanto a CD8, é o mesmo, tá bom? Ele é heterodímero. O que isso significa? Ele é composto por duas cadeias proteicas ou cadeias polipeptídicas. São vários peptídeos que formam a proteína. Essas duas cadeias, tá? Elas são transmembranares, que são denominadas alfa e beta, tá? Elas estão ligadas covalentemente umas às outras e também aqui, olha, para visualizar no esquema, por pontes de sulfeto, tá? São interações muito fortes na natureza, tá bom? A ponte de sulfeto que geralmente acontece com resíduos extracelulares de cisteína, tá? A cisteína também é um aminoácido muito importante. Então, pontes de sulfeto entre cisteínas são ligações muito fortes, tá? Existem peptídeos que são utilizados como drogas, né? Que eles fazem o peptídeo circular e para manter a estrutura circular do peptídeo, para proteger ele de proteases ou peptidases, essas estruturas circulares do peptídeo, porque geralmente o peptídeo ele é linear, então você faz uma estrutura circular, você cola uma ponta com a outra, pensa num cadarço de sapato, você cola uma ponta com a outra para formar o círculo através de regiões, pontes de sulfeto entre cisteínas no peptídeo, tá? E aqui também a gente tem essas pontes de sulfeto em sítios de cisteína, tá bom? Então as células T, pessoal, tanto CD4 e CD8, que expressam essa forma de TCR, elas são chamadas de células T alfa-beta, tá? Não se esqueçam disso, alfa-beta porque tem esse formato de duas cadeias alfa-beta, tá? Mas tem também um outro tipo de linfócito T que possui um TCR que é chamado de TCR gama-delta. Vocês vão escutar falar disso mais para frente, a gente vai estudar as funções da célula T gama-delta. Então o TCR gama-delta que tem duas cadeias, uma gama e uma delta, tá bom? Essas células, elas expressam essa forma de cadeias um pouco mais diferenciada da alfa e beta, tá? As cadeias de TCR, que são alfa e beta, elas possuem esse domínio aqui, que é um domínio variável, semelhante lá às imunoglobulinas. Lembra das imunoglobulinas que elas possuem o CDR, tá? São as regiões da imunoglobulina que vão permutar na formação do linfócito. Você precisa formar diferentes linfócitos, e os linfócitos eles se diferenciam apenas por conta dessas regiões variáveis nos receptores. Por quê, pessoal? Porque essas são as regiões que determinam a ligação para um patógeno. Um linfócito que vai lutar contra o vírus da Covid, ele luta contra o vírus da Covid porque o CDR do receptor dele, ele é específico contra a Covid. Ele não vai reconhecer nada da influenza, né? Ele vai reconhecer contra a Covid e só a Covid, tá? Veio lá do gene, o gene permutou, formou lá uma região do anticorpo lá do CDR, de linfócito B, que por um acaso é super específico contra uma parte do vírus da Covid. E vai ser assim para sempre, sai da medula desse jeito, da medula óssea, quando é formado, tá? Mas aí, na hora de formar um outro linfócito B lá na medula, vai ter uma mutação hipervariável ali no gene que vai formar uma estrutura lá do anticorpo, do CDR do anticorpo, né? Que vai ser específico contra uma parte da influenza, tá? Aí aquele linfócito sai da medula para lutar na vida toda dele contra aquela parte da influenza. É assim que a gente cria o nosso repertório de linfócito B, tá bom? Os anticorpos, eles têm essas regiões variáveis que vão determinar a especificidade do linfócito contra diferentes patógenos, tá bom? Tem uma aula específica sobre regiões hipervariáveis em linfócitos T e B. Vamos trabalhar sobre isso depois. É um prêmio Nobel. Suzumo Tonegawa descobriu isso daí, pessoal. Tá? É maravilhoso. Tópico de prêmio Nobel. Próximas aulas, fiquem atentos. Tá? Mas a gente está falando aqui de receptor TCR. O TCR,
pessoal, receptor de célula T também é receptor de patógeno. Então você precisa ter linfócito T que reconhece peptídeos de micro-organismos, tá? De parasitas, de células tumorais, de produtos mutacionais de células tumorais. Para isso você precisa de variabilidade. Então os genes responsáveis pela formação do TCR, eles também vão permutar numa certa regiãozinha ali, que vai conferir variabilidade para o TCR para você ter linfócito T contra tudo. Então, pessoal, essas regiões variáveis, elas estão próximas aqui da região N-terminal, tá? E o domínio constante, que também é semelhante às imunoglobulinas, eles estão localizados aqui nessa região mais hidrofóbica, transmembranar, tá? Que é perto da região C-terminal, tá bom, pessoal? Então, pessoal, só para comparar, né, essa região extracelular desse heterodímero alfa e beta, ele é muito semelhante ao fragmento de ligação ao antígeno de um anticorpo, que a gente chama de Fab, tá? Aquele fragmento lá de ligação ao antígeno que vem lá uma parte lá do anticorpo, tá bom? É isso o TCR, é isso a parte de fora do TCR de linfócito T. É uma cópia de um fragmento lá do anticorpo que fica nessa porção extracelular. O anticorpo, vocês lembram também que é composto pelas regiões variáveis inconstantes de uma cadeia leve e pela região variável dessa primeira região constante de uma cadeia pesada, tá? Lá na parte de fora do anticorpo. Quando a gente estudar anticorpo, eu vou também mencionar isso para comparar com o TCR, tá bom? Mas eu estou falando isso para vocês verem que tanto o TCR, no linfócito T, quanto o linfócito B, o anticorpo, eles têm similaridades, tá? Evolutivamente, ou um processo lá do gene que produz essas moléculas, possuem peculiaridades muito similares. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse conteúdo, tá? Na próxima aula a gente vai discutir como é que funciona a interação com os peptídeos que são apresentados pelas moléculas apresentadoras de antígenos lá dos macrófagos e células dendríticas, tá bom? Se vocês gostaram dessa aula e também dessa série de aulas, compartilhem, me ajudem a se inscreverem no canal, vocês aumentam a minha audiência. Isso diz ao YouTube que o canal está crescendo e isso me ajuda a divulgar os vídeos para uma comunidade maior. E divulgando os vídeos, eu posso concentrar mais tempo também para formar mais aulas para ajudarem o seu conhecimento, o seu crescimento acadêmico, crescimento científico e também o seu conhecimento como um todo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo seu tempo, pela atenção e conto com vocês nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.